todo o conceito de controle e concentração sofre uma mudança tremenda. Converte-se em atenção, que é algo completamente distinto. Quando compreendemos a natureza da atenção, que a atenção pode ser enfocada, então se dá conta de que é uma coisa muito diferente da concentração, pois essa é exclusão. Então vocês perguntarão, posso fazer algo sem concentração? Não preciso me concentrar para fazer algo? Mas não pode fazer algo com atenção que não é concentração. Atenção implica atender, ou seja, escutar, ouvir, ver com a totalidade de nosso ser, com nosso corpo, nossos nervos. Nessa atenção total, na qual não há divisão, vocês podem fazer algo, e nessa atenção não há resistência. Agora vejamos o seguinte. Pode a mente, que inclui o cérebro que está condicionado, que é a consequência de milhares e milhares de anos de evolução e que é o depósito da memória. Pode essa mente aquietar-se? Porque só quando a mente está totalmente silenciosa, quieta, há percepção e se vê com claridade, com uma mente que não está confusa. Como pode a mente estar silenciosa e quieta? Não sei se vocês puderam ver por si mesmos que para olhar uma árvore ou uma nuvem cheia de luz e de glória, tem que olhar completamente em silêncio. Do contrário, não a estão olhando diretamente, a não ser com alguma imagem prazenteira ou com a lembrança de ontem. Não a olham em realidade. Estão vendo a imagem mais bem que o fato. De maneira que se pergunta, pode a totalidade da mente, incluindo o cérebro, estar completamente quieta? Há pessoas muito sérias que se formularam essa pergunta sem ter podido resolvê-la. Provaram mutretas e hão dito que a mente pode aquietar-se mediante a repetição de palavras. Trataram vocês de fazê-lo alguma vez repetindo Ave Maria ou essas palavras sânscritas que algumas pessoas trouxeram da Índia? Os mantras, repetindo certas palavras para aquietar a mente? Não importa de que palavra se trate, Coca-Cola, qualquer palavra, repitam-na ritmicamente. Repitam-na frequentemente e notarão que a mente se aquieta. Mas é uma mente embotada. Não uma mente sensitiva, alerta, ativa, vital, apaixonada, intensa. Mesmo que uma mente embotada diga, tive uma experiência transcendental tremenda, ela está enganando a si mesma. De maneira que isso não depende da repetição de palavras, nem de tratar de obtê-lo mediante esforço. Muitas mutretas se usaram para aquietar a mente, mas em seu interior sabe bem que quando a mente está quieta, todo o problema terminou. Sabemos que então há a verdadeira percepção. Como vai estar a mente, incluindo o cérebro? Completamente quieta. Alguns dizem, respire de modo apropriado, aspire ar profundamente, ou seja, introduza mais oxigênio em seu sangue. É possível que uma mente pequena e embotada, respirando muito fundo, dia atrás dia, mas sempre seguirá sendo o que é, uma mente pequena e embotada. Igual ocorre com a prática do yoga. Há tantas coisas envoltas nisso. Yoga significa destreza na ação, e não meramente a prática de certos exercícios necessários para conservar o corpo saudável, forte e sensitivo, o qual inclui comer mantimentos apropriados, sem fartar-se de carne, etc. Não entraremos nisso, pois provavelmente todos vocês comem carne.
A destreza na ação requer grande sensibilidade do corpo, certa agilidade física, ingerir comidas adequadas, não o que dita o paladar ou aquilo a que estamos acostumados. Então, o que tem que fazer? Quem formula essa pergunta? Vemos muito claramente que nossas vidas estão em desordem interna e externamente, e, entretanto, a ordem é necessária em forma tão ordenada como na matemática. Mas haverá ordem unicamente mediante a observação da desordem, e não tratando de atuar conforme a imagem do que outros e vocês possam considerar ordem. A ordem surge quando vemos e se dá conta da desordem. Vemos também que a mente deve ser extraordinariamente quieta, sensível, alerta, não aprisionada em um hábito físico ou psicológico. E como se obtém isso? Quem formula a pergunta? A mente que tagarela sem cessar, que possui alicerces? Aprendeu ela uma coisa nova, ou seja, que pode ver claramente só quando está quieta e que, portanto, tem que estar quieta? Então diz, como vou estar quieta? Sem dúvida que essa pergunta é por si errônea. Tão logo pergunta como, está procurando um sistema e, em consequência, destrói a mesma coisa que está investigando, que é como pode a mente estar completamente quieta. Não mecanicamente quieta, não forçada nem obrigada a estar-se quieta. Uma mente que não é obrigada a estar quieta é extraordinariamente ativa, sensitiva e alerta. Mas quando perguntamos como, aí então surge a divisão entre o observador e a coisa observada. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Quando compreendemos que não existe método, nem sistema, nem mantra, nem professor, nem nada no mundo que possa ajudá-los a aquietar a mente e compreender a verdade de que só uma mente quieta pode ver, então a mente se torna extraordinariamente silenciosa. É como ver o perigo e evitá-lo. Da mesma maneira, quando vemos que a mente tem que estar completamente silenciosa, a mente se silencia. Mas a qualidade do silêncio é o importante. Uma mente muito pequena pode estar muito tranquila porque tem seu próprio pequeno espaço, onde se mantém quieta. Esse pequeno espaço, com sua pequena quietude, é a coisa mais morta imaginável. Vocês sabem o que é. Mas uma mente com espaço ilimitado, que possua essa quietude, esse silêncio, não tem o centro do eu, do observador, e, portanto, é de todo diferente. Nesse silêncio não existe o observador absolutamente. Essa qualidade de silêncio tem um vasto espaço sem fronteiras e está intensamente ativa. A atividade desse silêncio é sem fronteiras e está intensamente ativa. Se a mente de um homem foi tão longe, e em realidade não está tão longe, está sempre aí se sabemos olhar, possivelmente então ali esteja, sem ser convidado, o que o homem procurou por séculos. Deus, a verdade, o incomensurável, o inanimado, o intemporal.
esse é um homem bem-aventurado, e para ele são a verdade e o êxtase. Acreditam vocês que deveríamos falar disso e fazer perguntas? Poderia ser que vocês me dissessem: que valor tem tudo isso em nossas vidas diárias? Tenho que viver, ir ao escritório, também estão a família, o chefe, a competência. E o que tem que ver com isso, o que você diz? É que vocês não perguntam isso. Se o perguntam é porque não emprestaram atenção a tudo o que se há dito durante essa manhã. A meditação não é algo diferente da vida cotidiana. Não se retirem ao rincão de uma habitação a meditar durante 10 minutos para sair depois dali e seguir sendo um açougueiro, tão metaforicamente como de fato. A meditação é uma das coisas mais sérias. Meditem todos os dias, no escritório, estando com a família e também quando dizem a alguém: te amo. Quando estão pensando nos filhos, quando os educam para que sejam soldados, para que matem, para que rendam culto à bandeira, quando os educam para que entrem nessa armadilha do mundo moderno. O observar tudo isso e dar-se conta de que uma forma parte disso é meditação. E quando vocês meditam dessa maneira, descobrirão nisso uma beleza extraordinária. Atuarão corretamente em todo momento, e se em um determinado momento não o fizessem, isso não importa. Irão se recuperar e não perderão tempo em lamentações. A meditação é parte da vida, e não algo diferente. O que você pode nos dizer sobre a preguiça? A preguiça, acima de tudo, o que tem de mal na preguiça? Não confundamos a preguiça com o ócio. Infelizmente, a maioria de nós somos preguiçosos e inclinados a ser indolentes. E por isso nos fustigamos para ser ativos, nos convertendo dessa maneira em mais preguiçosos. Quanto mais resisto à preguiça, mais preguiçoso me volto. Mas observemos a preguiça pela manhã quando despertamos, no sentido terrivelmente preguiçosos e sem desejos de fazer tantas coisas. Por que se volta preguiçoso o corpo? Provavelmente porque comemos muito, ou se há extra limitado no sexo, porque tem feito de tudo durante o dia e a noite anterior para que o corpo se sinta pesado e embotado. Então o corpo diz: por amor de Deus, me deixem tranquilo por um momento. E vemos que precisamos fustigá-lo, ativá-lo. Mas como não corrige seu modo de vida, um termina tomando uma pílula para sentir-se ativo. Entretanto, se observarmos, dá-se conta de que o corpo tem sua própria inteligência. Mas é necessário ser muito inteligente para observar a inteligência do corpo. Uma força, o corpo, estimula-o. Estamos acostumados a comer carne, a beber, a fumar e a todas essas coisas que conhecemos. Portanto, o corpo perde sua intrínseca inteligência orgânica. Para deixar que o corpo atue com inteligência, a mente tem que voltar-se inteligente e não permitir a si mesmo interferir com o corpo. Tente, e verão que a preguiça sofre uma mudança tremenda. Existe também a questão do ócio. Dispomos de mais e mais tempo livre, especialmente nas sociedades acomodadas. E o que se faz com o ócio? Isso se está convertendo em um problema. Mais diversão, mais cinema, mais televisão, mais livros, mais tagarelo, mais expulse, mais cricket. Vocês sabem, aqui e ali, cobrindo o tempo ocioso com toda a classe de atividades. A igreja diz que o enchamos com Deus,
indo à igreja e rezando todas essas muletas que sempre usaram, mas que não são de outra coisa que uma forma de entretenimento. Ou nos dedicamos a falar interminavelmente disso e daquilo. Se dispuserem de ócio, o usarão para voltar-se para o interno ou para o externo? A vida não é só vida interior. A vida é um movimento. É como a maré que flui e reflui. O que você faria com o ócio? Voltaria a ficar mais erudito, mais hábil em citar livros? Iria pelo mundo dando conferências, o qual, infelizmente, faço eu? Ou se voltaria mais profundamente para dentro, para poder penetrar muito fundo no interno? É indispensável compreender também o externo. Quanto mais compreendem o externo, não meramente o fato da distância entre aqui e a Lua, nem o conhecimento técnico, a não ser os movimentos externos da sociedade, das nações, as guerras, o ódio que há em toda parte. Quando o compreendem, então podem penetrar profundamente no interno. E essa profundidade interna não tem limites. Dizemos, cheguei ao final, isso é a iluminação. Ninguém pode nos dar a iluminação. Esta surge quando se compreende a confusão, e para compreender a confusão, terá que observá-la. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Você diz que o pensador e o pensamento não estão separados, que se nós acreditarmos que o pensador está separado e, portanto, trata de controlar o pensamento, isso meramente reata a luta e a complexidade da mente, que dessa maneira não haverá quietude. Então, não compreendo. Se o pensador for o pensamento, como surge essa separação em primeiro término? Como pode o pensamento lutar consigo mesmo? Como surge a separação entre o pensador e o pensamento quando são realmente um? É isso assim para você? É um fato que o pensador é o pensamento? Ou você pensa que deveria ser assim e, portanto, não é uma realidade para você? Para compreender isso, terá que ter grande energia. Quer dizer, quando você vê uma árvore, deve ter a energia que não permita que exista essa divisão entre o eu e a árvore. Compreender isso requer tremenda energia. Então, não há divisão e, portanto, não há conflito entre ambos, porque não há domínio de um sobre o outro. Mas como a maioria estamos condicionados com a ideia de que o pensador é diferente do pensamento, então surge o conflito. Por que nos faz tão difícil compreender? Porque temos mentes muito complexas, não é assim? Não somos pessoas singelas que olham as coisas simplesmente porque temos mentes complexas. E a sociedade evolui voltando-se mais e mais complexa com nossas mentes. A gente tem que ser muito singelo para poder compreender algo muito complexo. Para compreender algo complexo, um problema muito difícil, terá que observar o problema mesmo sem introduzir na investigação todas as conclusões, respostas, hipóteses e teorias que conhecemos. Quando vocês olham o problema, sabendo que a resposta está no problema mesmo,
a mente se torna muito singela. A simplicidade está na observação e não no problema, o qual pode ser complexo. Como posso ver a totalidade da coisa, tudo, como uma unidade? Estamos acostumados a olhar as coisas fragmentariamente, a ver a árvore, a esposa, o escritório, o chefe, tudo separado, tudo em fragmentos. Como posso ver o mundo do qual sou parte, completa e totalmente, não em divisões? Agora, simplesmente escute, Senhor. Simplesmente escute. Quem vai responder essa pergunta? Quem vai lhe dizer como olhar? Quem fala? Você formulou a pergunta e espera uma resposta. De quem? Se a pergunta é realmente muito séria, e não estou dizendo que seja errônea, então qual é o problema? Em tal caso, o problema é, não posso ver as coisas totalmente porque eu miro tudo em fragmentos. Quando é que a mente olha as coisas em fragmentos? Por quê? Amo minha esposa, odeio meu chefe. Compreende? Se ama minha esposa, devo amar também a todo mundo, não? Não digam que sim, porque vocês não amam as suas algemas nem os seus filhos. Não os amam, embora falem isso. Se amassem as suas algemas e a seus filhos, educariam-nos de forma diferente. Ocupariam-se deles não tão somente financeiramente, a não ser de outro modo. Só quando há amor, não existe divisão. Compreende, Senhor? Quando você odeia, há divisão. Porque então está ansioso, é ambicioso, invejoso, brutal, violento. Mas quando ama, não com sua mente, o amor não é uma palavra. O amor não é prazer. Quando realmente ama, então o prazer, o sexo e etc., tem uma qualidade diferente. Nesse amor não há divisão. A divisão surge quando existe medo. Quando um ama, não há eu e você, nós e eles. Mas dirá agora, como vou amar? Como vou conseguir esse perfume? Há só uma resposta a isso. Olhe-se, observe-se. Não combata consigo mesmo, a não ser observe. E deixe observar, vendo as coisas como elas são, possivelmente então surja esse amor. Mas temos que trabalhar muito arduamente na observação. E não se pode ser preguiçoso nem desatento. Obrigada por ter assistido a este vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo. Além de deixar seu comentário sobre o assunto, para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Ao observar as condições prevalecentes no mundo, vemos o que ocorre. Revoltas estudantis, prejuízo de classe, conflito entre o negro e o branco, as guerras, a confusão política e as divisões causadas pelos nacionalismos e as religiões. Também nos damos conta do conflito, da luta, da ansiedade, da solidão e do desespero, da falta de amor e do medo. Por que aceitamos tudo isso? Por que aceitamos o ambiente social e moral quando sabemos muito bem que é totalmente imoral? Porque vivemos desse modo, se sabemos tudo isso, não emocional ou sentimentalmente, a não ser mediante a observação do mundo e de nós mesmos. Porque é que nosso sistema educativo não produz verdadeiros seres humanos,
a não ser entidades mecânicas treinadas para aceitar certos empregos e finalmente morrer? A educação, a ciência e a religião não resolveram absolutamente nossos problemas. Porque ao ver toda essa confusão, em vez de nos adaptar a ela e aceitá-la, não fazemos instalar todo o processo em nós mesmos? Acredito que devemos nos fazer essa pergunta observando a confusão serenamente, firme o olhar, sem julgar nem avaliar, e não intelectualmente, nem com o fim de olhar algum Deus, alguma realização ou alguma peculiar felicidade que indevidamente conduz a toda a classe de escapamentos. Como pessoas adultas que somos, devemos nos perguntar por que vivemos dessa maneira. Viver, lutar e morrer. E quando formulamos essa pergunta seriamente, com plena intenção de compreendê-la, então as filosofias, as teorias e ideias especulativas não têm capacidade absolutamente. O que importa não é o que deveria ser ou o que poderia ser, nem que princípio deveríamos seguir ou que ideias deveríamos sustentar ou a qual religião ou guru devemos nos voltar. É óbvio que todas essas respostas carecem por completo de sentido quando vocês se enfrentam a essa confusão, à miséria e aos constantes conflitos em que vivemos. Convertemos a vida em um campo de batalha, com cada família, cada grupo e cada nação contra a outra. Ao ver isso, ao vê-lo não como uma ideia, mas sim como algo que realmente observam e devem confrontar, vocês se perguntarão o que é tudo isso. Por que seguimos assim, sem viver nem amar, a não ser cheios de medo e de terror, até que morremos? O que farão quando se formularem essa pergunta? Não podem formulá-la aquelas pessoas que estão comodamente estabelecidas em ideais de família, em uma casa confortável, que têm algum dinheiro e que são muito respeitáveis e burguesas. Se essas pessoas fizerem perguntas, as interpretam de acordo com suas exigências pessoais de satisfação. Mas como este é um problema muito humano e comum, que toca a vida de todos nós, ricos e pobres, velhos e jovens, por que então vivemos essa vida monótona, sem sentido, indo ao escritório e trabalhando em um laboratório ou uma fábrica durante 40 anos, engendrando uns quantos filhos, os educando em forma absurda, para logo morrer? Acredito que devemos nos fazer essa pergunta com todo o nosso ser, se é que queremos descobrir a resposta. Então, podemos passar a nos perguntar se os seres humanos puderem, alguma vez, trocar radical e fundamentalmente, de maneira que sejam capazes de olhar o mundo em forma nova, com olhos diferentes, com um coração diferente, não mais cheios de ódio, de antagonismo, de prejuízos raciais, a não ser com uma mente que seja muito clara, que tenha tremenda energia. Ao ver tudo isso, as guerras, as divisões absurdas que as religiões ocasionaram, a separação entre o indivíduo e a comunidade, a família em oposição ao resto do mundo, cada ser humano obstinado a algum ideal peculiar, dividindo-se a si mesmo em eu, você, nós e eles, ao ver tudo isso, objetiva e psicologicamente, fica sozinho uma pergunta, um problema fundamental. Se a mente humana, que está tão excessivamente condicionada, pode mudar. Não em alguma futura encarnação ou ao final da vida, a não ser mudar radicalmente agora, de modo que se converta em uma mente nova,
fresca, jovem, inocente, aliviada de sua carga, para que assim saibamos o que significa amar e viver em paz. Acredito que esse é o único problema. Quando for resolvido, todo outro problema econômico ou social, todas essas coisas que nos conduzem à guerra terminarão e haverá uma estrutura social diferente. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Nossa pergunta é: se a mente, o cérebro e o coração podem viver como se fora por uma primeira vez, descontaminados, frescos, inocentes, sabendo o que significa viver em felicidade, em êxtase, com profundo amor. Vocês conhecem o perigo que há em escutar questões retóricas. Esta não é uma questão retórica absolutamente. Trata-se de nossa vida. Não estamos interessados em palavras ou ideias. A maioria de nós estamos apanhados em palavras, sem jamais compreender profundamente que a palavra nunca é a coisa, que a descrição nunca é a coisa descrita. E se pudermos, durante essas conversas, tratar de compreender esse fundo problema de como a mente humana, que inclui, já ouvimos, o cérebro, a mente e o coração, foi condicionada através dos séculos pela propaganda, o medo e outras influências. Então poderemos perguntar se essa mente pode sofrer uma transformação radical, de modo que o homem seja capaz de viver pacificamente em todo o mundo, com grande amor, com grande êxtase e com a realização daquilo que é incomensurável. Esse é nosso problema. Se a mente, que está tão recarregada de lembranças e tradições, pode fazer surgir dentro de si mesmo, sem esforço, luta ou conflito, a chama que queime os resíduos de ontem. Nos havendo formulado essa pergunta, que estou seguro se faz toda pessoa séria e reflexiva, por onde começamos? Começamos com o exterior, com a mudança no mundo burocrático, na estrutura social? Ou começamos com o interno, isso é, o psicológico? Vamos considerar o mundo exterior com todo o seu conhecimento tecnológico, as maravilhas que o homem realizou no campo científico. Começaremos por ali para levar a cabo uma revolução? O homem já o tentou muito. Há dito, quando trocarmos as nossas externas radicalmente, como tem feito todas as revoluções sangrentas da história, então o homem trocará e será um ser humano feliz. A Revolução Comunista e outras revoluções têm dito, vamos produzir ordem no externo e haverá ordem no interno. Também tem dito que não importa se não houver ordem interna, o que importa é que tenhamos ordem no mundo exterior, uma ordem ideal, uma utopia em nome da qual milhões foram assassinados. Portanto, comecemos com o interno, com o psicológico. Isso não significa que devemos deixar permanecer como está a presente ordem social com toda a sua confusão e desordem. Mas há acaso divisão entre o interno e o externo? Ou só há um movimento no qual existem o interno e o externo simplesmente como movimento, e não como duas coisas separadas?
considero muito importante. Se tivermos que estabelecer uma comunicação que não seja só verbal, o uso do inglês como nosso idioma comum, e de palavras que compreendemos todos, que também possamos empregar uma classe diferente de comunicação, porque vamos penetrar muito profunda e seriamente nas coisas. Portanto, deve haver comunicação no verbal e além do verbal. Tem que haver comunhão, o qual implica que todos estamos profundamente interessados, que atendemos e olhamos esse problema com afeto e com o empenho de compreendê-lo. É necessário, pois, que, além da comunicação verbal, tenhamos também uma comunhão profunda na qual não haja acordo ou desacordo. O acordo e o desacordo não devem surgir nunca, porque não estamos tratando com ideias, opiniões, conceitos ou ideais, mas sim estamos interessados no problema da transformação humana. Nisso, as nossas opiniões carecem de todo valor. Se disserem que é impossível que mudem os seres humanos, que foram assim por milhares de anos, vocês se bloquearam a si mesmos de antemão e não poderão continuar inquirindo ou explorando. E se vocês meramente dizem que é possível, então vivem em um mundo de possibilidades e não de realidades. De maneira que um deve abordar essa questão sem dizer que é ou não é possível mudar. Temos que encará-la com uma mente fresca, ávida por descobrir e suficientemente jovem para examinar e explorar. Não só temos que estabelecer uma comunicação verbal clara, mas também deve haver comunhão entre o que fala e vocês. Um sentimento de afeto e amizade que só existe quando todos estamos tremendamente interessados em algo. Quando o marido e a esposa estão profundamente interessados em seus filhos. Descartam todas as opiniões, seus gostos e desgostos particulares, porque estão preocupados com os meninos. Nesse interesse há grande afeto. Não é uma opinião a que controla a ação. Igualmente, deve haver esse sentimento de comunhão profunda entre vocês e o que fala, de maneira que todos estejamos confrontados ao mesmo problema, com a mesma intensidade e ao mesmo tempo. Então, podemos estabelecer essa comunhão, quão único faz possível uma compreensão profunda. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Assim, pois, existe esse problema de como pode a mente, que está tão profundamente condicionada, trocar de maneira radical. Espero que vocês mesmos se exponham a esse problema, porque a menos que exista uma moralidade, que não é a moralidade social, a menos que haja uma austeridade, que não é a austeridade do sacerdote com sua dureza e violência, a menos que haja uma profunda ordem interna, essa busca da verdade, da realidade, de Deus ou qualquer seja o nome que gostem de lhe dar, não tem sentido algum. Possivelmente aqueles de vocês que vieram aqui tratando de encontrar a Deus ou em busca de alguma experiência misteriosa, fiquem desiludidos, porque a menos que tenham uma mente nova, fresca e olhos que possam ver o que é verdadeiro, não poderão compreender o incomensurável, o inominado, o que é. Se meramente desejarem experiências mais amplas e profundas,
enquanto levam uma vida falsa, vazia, então terão experiências sem valor algum. Devemos investigar isso juntos. Vocês encontrarão que esta é uma questão muito complexa, porque há muitas coisas envolvidas nela. Para compreendê-la, tem que haver liberdade e energia. Temos que ter ambas as coisas, grande energia e liberdade para observar. Se estão atados a uma crença determinada ou a uma imaginária utopia particular, é óbvio que não são livres para observar. Existe essa mente complexa, condicionada como católica ou protestante, procurando segurança e presa na ambição e a tradição. Para uma mente que se tornou superficial, exceto no campo tecnológico, o ir à Lua é um lucro maravilhoso, mas os que construíram a espaçonave vivem suas próprias vidas, falsas, pequenas, ciúmes, cheias de ansiedade e de ambição, e suas mentes estão condicionadas. Nos perguntamos se essas mentes podem estar completamente livres de todo condicionamento, de maneira que lhes seja possível viver uma vida totalmente distinta. A fim de descobrir isso, necessitamos liberdade para observar, não como cristão, hindu, holandês, alemão ou russo, ou qualquer outra coisa. Tem que haver liberdade para observar claramente, o qual implica que a própria observação é a ação. Essa mesma observação produz uma revolução radical. Para ser capazes de tal observação, necessitamos de grande energia. Portanto, vamos averiguar por que os seres humanos não têm a energia, o impulso, a intensidade para mudar. Têm qualquer quantidade de energia para disputar, para matá-los uns aos outros, para dividir o mundo e ir à Lua. Para essas coisas tem energia, mas aparentemente não tem energia para mudar eles próprios de maneira radical. Assim que nos perguntamos por que carecemos dessa indispensável energia. Eu gosto de saber qual é a sua resposta quando lhe exponho uma questão semelhante. Dissemos que o homem tem suficiente energia para odiar, quando há guerra, briga, e quando deseja escapar do que realmente é. Tem energia para fugir mediante as ideias, o entretenimento, os deuses, a bebida. Quando deseja prazer sexual ou de outra classe, persegue essas coisas com grande energia. Tem inteligência para sobrepor-se a seu ambiente. Tem energia para viver no fundo do mar ou nos céus. Para isso, tem energia vital. Mas aparentemente não tem energia para trocar o hábito mais pequeno. Por quê? Por que dissipa essa energia no conflito interno? Não estou tratando de persuadi-los, não faço propaganda e não substituo velhas ideias com outras novas. Estamos tratando de descobrir e de compreender. Vejam vocês, nos damos conta de que devemos mudar. Tomemos como exemplo a violência e a brutalidade. Esses são feios. Os seres humanos são brutais e violentos. Construíram uma sociedade que é violenta, apesar de tudo, o que hão dito as religiões sobre o amor ao próximo e a Deus. Todas essas coisas são meras ideias, sem valor algum, porque o homem continua sendo brutal, violento e egoísta, e sendo violento inventa o oposto, que é a não violência. Por favor, examinem isso comigo. O homem está permanentemente tratando de chegar a ser não violento. E assim, há conflito entre o que é a violência e o que deveria ser, que é a não violência.
há conflito entre ambas. Essa é a mesma essência do desperdício de energia. Enquanto há dualidade entre o que é e o que deveria ser o homem, tratando de voltar-se a algo distinto, fazendo um esforço por alcançar o que deveria ser, nesse conflito há dissipação de energia. Enquanto há conflito entre os opostos, o homem não dispõe de energia suficiente para transformar. Por que devo ter oposto algum, como a não violência, como ideal? O ideal não é real, não tem sentido e só conduz a diferentes formas de hipocrisia, como o ser violento e pretender não sê-lo. Ou se disser que você é um idealista e que, eventualmente, chegará a ser pacífico. Esse é um grande pretexto, uma desculpa, porque tomará muitos anos deixar de ter violência. Na verdade, pode ser que isso nunca ocorra. Enquanto isso, segue sendo hipócrita e violento, de modo que, se pudermos, não em abstrato, a não ser realmente descartar por completo todos os ideais e só tratar com o fato, que é a violência, então não há desperdício de energia. É muito importante compreender isso, que não é uma teoria particular do que fala. Enquanto o homem viva no corredor dos opostos, terá que desperdiçar energia e, portanto, não poderá se transformar. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.